Assista a isto por 30 minutos e você vai ficar perigosamente inteligente. Não estou falando de inteligência de livro. Não estou falando de inteligência de escola. Estou falando do tipo de inteligência que deixa as pessoas nervosas quando você entra numa sala. O tipo que te deixa ver o que as pessoas estão realmente fazendo por trás do que estão dizendo. O tipo que faz com que você não possa mais ser enganado, manipulado ou controlado. A maioria das pessoas atravessa a vida meio adormecida. Aceitam as coisas pelo valor de fachada. Acreditam no que dizem a elas. Acham que o mundo funciona do jeito que ensinaram. E passam décadas confusas, sem entender por que as coisas não dão certo. O motivo é simples. Estão faltando 7 peças de informação. 7 mudanças mentais que transformam como você enxerga tudo. E quando essas mudanças acontecem no seu cérebro, você se torna uma pessoa completamente diferente. Você vê padrões que os outros não veem. Prevê desfechos que os outros não conseguem antecipar. Entende motivações às quais os outros são cegos. E isso te torna perigoso. Não de forma violenta. Perigoso no sentido de que você não pode mais ser jogado, iludido, nem controlado pelas mesmas táticas que funcionam em todo mundo. Mas preciso te avisar de uma coisa antes de continuar. Essas 7 mudanças são permanentes. Depois que você vê o que eu vou te mostrar, não dá para desver. Não dá para voltar a ser ingênuo. E esse conhecimento tem um custo. Você vai se sentir mais isolado. Vai sentir que fala uma língua diferente da maioria. Então, se você prefere continuar inocente, pare agora. Mas se está pronto para enxergar com clareza, continua. Porque nos próximos 30 minutos, o seu cérebro vai mudar. Primeira mudança é a fundação. Tudo mais se constrói sobre ela. E é a que as pessoas mais resistem, porque destrói algo que elas querem desesperadamente acreditar. Aqui está. As pessoas não querem dizer o que dizem. Simplesmente não querem. E não estou dizendo que todas mentem. Estou dizendo que as palavras são um indicador menos confiável do que alguém realmente pensa, sente ou pretende fazer. Palavras são performance. Palavras são o que as pessoas usam para administrar a percepção que você tem delas. Palavras são o que dizem para conseguir o que querem naquele momento. Mas palavras quase nunca são a verdade. Pensa em quantas vezes alguém disse que faria algo e não fez. Quantas vezes disseram que se importavam com você e sumiram. Quantas vezes prometeram mudar e continuaram exatamente iguais. Estavam mentindo, talvez, mas o mais provável é que quisessem dizer aquilo naquele momento. Sentiram aquilo naquele momento. Aí, o momento passou. O sentimento passou. E as palavras perderam o sentido. Porque palavras são baratas. Não custam nada. Você pode dizer qualquer coisa, prometer qualquer coisa. E a maioria diz. Maquiavel entendeu isso há 500 anos. Quem engana sempre encontra alguém pronto para ser enganado. O que ele quis dizer é que as pessoas querem acreditar em palavras. Querem acreditar em promessas. E os manipuladores sabem disso. Então usam as palavras para te controlar. Dizem o que você quer ouvir. Fazem promessas que não pretendem cumprir. E funciona, porque a maioria aceita as palavras de cara. O que muda quando você faz essa primeira troca? Você para de escutar o que as pessoas dizem e começa a observar o que elas fazem. Para de se impressionar com promessas e começa a prestar atenção em padrões. A pessoa disse que ia retornar. Retorno? Disse que te valoriza. As ações refletem isso. Disse que vai mudar. Mudou. Ou só continua dizendo que vai. Quando você para de acreditar em palavras e começa a acreditar em comportamento, tudo fica claro. Você não fica mais confuso. Não fica se perguntando por que alguém que diz que se importa continua te machucando. Você vê. As palavras dizem uma coisa. As ações dizem outra. E as ações são sempre a verdade. E aqui está a parte que torna essa mudança tão poderosa. Quando você para de acreditar em palavras, se torna muito difícil de manipular. Porque quase toda manipulação é verbal. São promessas. Explicativos. Justificativos. Alguém falando para escapar da responsabilidade. Se você não acredita nas palavras, a manipulação não funciona. Você só olha pro padrão. Olha pro que a pessoa realmente faz.
e decide com base nisso. Isso enfurece os manipuladores, porque estão acostumados com as palavras funcionando. Quando encontram alguém que só acredita em comportamento, ficam sem poder. Podem falar o quanto quiserem. Não importa. Você está assistindo o que eles fazem. E o que eles fazem te conta tudo. Essa é a primeira mudança. As pessoas não querem dizer o que dizem. Observe o comportamento, não as palavras. Mas saber disso ainda não basta. Porque você ainda vai ficar confuso sobre o porquê. Porque as pessoas prometem o que não cumprem. Porque dizem uma coisa e fazem outra. Porque machucam quem dizem amar. E isso nos leva à segunda mudança, a que explica todo o comportamento humano de uma vez. E essa é ainda mais difícil de aceitar. Segunda mudança, todo mundo opera por interesse próprio. Todo mundo, sem exceções. E antes de você ficar na defensiva, antes de listar todas as coisas altruístas que já fez, me escuta. Não estou dizendo que as pessoas são más. Estou dizendo que, no núcleo de cada decisão que cada pessoa toma, existe um cálculo. O que eu ganho com isso? Mesmo quando são generosas, mesmo quando são gentis, mesmo quando se sacrificam, tem algo que estão recebendo. Talvez seja se sentir bem consigo mesmas. Talvez seja construir reputação. Talvez seja evitar culpa. Talvez seja criar uma dívida. Mas sempre tem algo. Sempre. E isso não é uma crítica. É como os humanos funcionam. Somos programados para sobrevivência. E sobrevivência significa priorizar as próprias necessidades. Até quando ajudamos os outros, estamos servindo a algo nosso, aos nossos valores, à nossa autoimagem, aos nossos interesses de longo prazo. E quando você vê isso, quando vê de verdade, tudo faz sentido. As pessoas deixam de ser confusas, se tornam previsíveis. Porque se você descobre qual é o interesse de alguém, consegue prever o que essa pessoa vai fazer. Todas as vezes. Pensa em alguém que te decepcionou, que te deixou na mão, que escolheu a si em vez de você. Você ficou surpreso. Magoro? Achou que essa pessoa se importava mais do que se importava. Agora volta e olha para a situação pela lente do interesse próprio. O que ela ganhava escolhendo você? O que ela perdia escolhendo a si mesma? Quando você faz a conta, a decisão dela faz todo o sentido. Ela fez o que era melhor para ela. Elas sempre fazem. Todo mundo sempre faz. E você se machucou porque achou que ela escolheria você. Mas por quê? O que ela ganhava com isso? Se a resposta é nada, claro que ela não escolheu. Maquiavel escreveu que os homens nunca fazem o bem, a não ser que a necessidade os obrigue. As pessoas não agem moralmente porque a moral é importante para elas. Agem moralmente quando isso as beneficia, quando a pressão social, consequência legal, reputação em jogo. Mas quando ninguém está olhando, quando não há consequência, a maioria faz o que a serve, não o que é certo. O que muda com essa segunda troca? Você para de se surpreender com as pessoas. Para de se ferir com traições, porque traição não é pessoal. É só alguém escolhendo o próprio interesse em vez do seu. E por que não escolheria? Você para de esperar sacrifícios de quem não tem motivo para se sacrificar. Para de achar que lealdade é automática. Entende que a lealdade existe enquanto serve as duas partes. E no momento em que para de servir a uma, acaba. Parece cínico, parece sombrio, mas é só realista. E operando desse entendimento, você decide melhor. Para de confiar em quem não tem razão para ser confiável. Para de se chocar quando escolhem a si mesmas. E começa a construir relações baseadas em benefício mútuo, não em esperança. E tem a parte mais poderosa. Quando você entende que todo mundo opera por interesse, inclusive você. Para de se sentir culpado por se priorizar. Para de pedir desculpa por ter limites. Para de se sacrificar por quem não faria o mesmo. Porque percebe, interesse próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Terceira mudança, a que destrói o conto de fadas que te contaram na infância. A justiça é uma mentira que se conta para crianças. O mundo não é justo. Nunca foi. Nunca será. E as pessoas que vencem não são as que mais merecem. São as que entendem como vencer num sistema injusto. Pensa em todas as vezes que você viu alguém menos qualificado ser promovido em vez de alguém mais qualificado.
Alguém com contatos vencer enquanto alguém com talento se arrastava. Trabalho duro passar em branco enquanto a sorte era celebrada. Você provavelmente pensou que era exceção, que era injusto e que no fim a justiça venceria. Não é exceção, é a regra. O mundo não recompensa trabalho duro. Recompensa alavancagem. Recompensa timing. Recompensa estar no lugar certo com as pessoas certas. Maquiavel foi direto. Como vivemos é tão diferente de como deveríamos viver, que quem abandona o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende a própria ruína. Se você joga pelas regras de como as coisas deveriam funcionar, em vez de como realmente funcionam, você perde. As pessoas que ficam repetindo isso não é justo, não é assim que deveria ser, ficam paradas, esperando o mundo ser justo, esperando o mérito importar. E enquanto esperam, os outros jogam o jogo real, o jogo da alavancagem, dos relacionamentos, do timing e da oportunidade. Pensa em quanta energia você já desperdiçou com raiva da injustiça. Toda essa raiva, todo esse ressentimento, mudou o quê? Nada. O sistema não se importa que você o ache injusto. O sistema recompensa quem entende como ele realmente funciona. E quando você para de esperar justiça e começa a esperar realidade, finalmente pode começar a vencer. Porque não está mais se sabotando com deveria. Você para de esperar que o seu trabalho fale por si. Entende que precisa de visibilidade, de relacionamentos, de posicionamento. Assumir o crédito pelo próprio trabalho, em vez de torcer para alguém notar. Construir pontes com quem decide, em vez de esperar que o mérito baste. Sair de um lugar que não te valoriza, em vez de esperar que a lealdade seja recompensada. E aqui está o que ninguém te conta. As pessoas no topo sempre souberam que o mundo não é justo. É por isso que vencem. Elas não jogam pelas regras da justiça. Jogam pelas regras da realidade. Reclamar da injustiça não muda nada. Entender como vencer num sistema injusto muda tudo. Quarta mudança. As regras não valem para todo mundo. Existem regras para pessoas comuns. E existem regras para pessoas poderosas. E não são as mesmas. As pessoas comuns têm que seguir as regras, pagar impostos, chegar na hora, pedir permissão, esperar a vez. Quebram uma regra, são demitidas. Quebram a lei, são presas. O sistema aplica as regras nas pessoas comuns constantemente. Mas as pessoas poderosas, outra história. Elas quebram regras o tempo todo. Cortam caminho. Ignoram regulamentos. Dobram leis. Fazem promessas que não cumprem. E nada acontece. Porque as regras existem para controlar os impotentes, não para restringir os poderosos. Pensa em todos os escândalos que você já viu. Ricos sonegando impostos. Políticos mentindo, sob juramento. Executivos violando leis trabalhistas. O que aconteceu com eles, de verdade? Talvez uma multa que era uma fração do que ganharam. Talvez um tapa na mão. Talvez nada. Porque o sistema foi desenhado para punir quem não pode pagar bons advogados. Quem não tem conexões. Quem não tem alavancagem. Mas se você tem dinheiro, poder e os relacionamentos certos, as regras viram sugestões. Coisas que se contornam, se negociam, se ignoram, se o benefício vale o risco. Maquiavel escreveu que um príncipe sábio não pode nem deve manter a palavra quando isso se volta contra ele. Os poderosos não seguem regras quando as regras deixam de servi-los. Seguem quando convém. Quebram quando convém. E têm os recursos para escapar. Isso não é teoria da conspiração. É como o poder funciona. Quem tem poder escreve as regras. E escreve de um jeito que restringe todos os outros, deixando brechas para si. Sempre. Em todo o sistema. O que muda com essa quarta troca? Você para de se sabotar com regras que os poderosos ignoram. Para de ser a única pessoa jogando limpo, num jogo em que ninguém joga limpo. Isso não significa virar criminoso. Significa parar de ser ingênuo sobre o jogo em que você está. Seguir cegamente todas as regras não te torna virtuoso. Te torna controlável. As regras que têm consequência real, você respeita. As que existem só para te manter na fila, você olha com outros olhos. Porque quando você vê que as regras não se aplicam igualmente, não dá mais para segui-las de olhos fechados. Quinta mudança.
Os seus inimigos fingem ser amigos. As pessoas que vão te machucar não são estranhos. Não são inimigos óbvios. São pessoas que sorriem para você, que dizem que estão do seu lado, que agem como se importassem. Porque é assim que a traição funciona. Você não pode ser traído por um inimigo. Só pode ser traído por alguém em quem confiou. E quem quer tomar de você, competir com você, te minar, sabe disso. Então se aproxima. Amigavelmente. Aprende as suas fraquezas. Espera o momento certo. E atacar. E você nunca viu chegando, porque achava que estavam no seu time. Pensa em todas as vezes que te apunhalaram pelas costas. Eram inimigos declarados antes. Não. Eram amigos. Colegas. Gente que você ajudou. E aí, não eram mais. E você ficou chocado. Mas os sinais sempre estiveram lá. Você só não quis ver. Porque ver significaria admitir que alguém em quem você confiava era, na verdade, uma ameaça. E a maioria prefere continuar cega, a aceitar essa verdade. Mas a cegueira não te protege. Só te torna um alvo mais fácil. O que muda com essa quinta troca? Você para de confiar em alguém só porque é simpático. Para de presumir que quem sorri está do seu lado. Começa a observar padrões. Essa pessoa celebra as suas vitórias, ou parece incomodada com elas. Ela te apoia quando custa algo a ela, ou só quando é de graça. Ela guarda os seus segredos, ou as informações que te machucam sempre acabam vazando. Quando você para de aceitar a simpatia de fachada e começa a observar a lealdade real, vê quem é verdadeiro e quem está atuando. E a maioria está atuando. A parte mais difícil. Perceber que não dá para confiar na maioria das pessoas. Não porque todas são más, mas porque a maioria vai escolher a si mesma quando importar. A maioria vai sorrir para você e competir com você ao mesmo tempo. E quando você vê isso, se torna muito seletivo. Com quem confia, com o que compartilha, com quem deixa chegar perto. Porque proximidade é perigo. Quanto mais perto alguém está, mais pode te ferir. E a maioria não merece essa proximidade. Sexta mudança. A fraqueza convida ao ataque. O mundo te diz que ser vulnerável é corajoso. Que mostrar as suas lutas te torna humano. Que pedir ajuda é força. Num mundo perfeito, talvez fosse verdade. Mas este não é um mundo perfeito. É um mundo cheio de predadores. E predadores não respeitam a vulnerabilidade. Eles a exploram. Quando você mostra a fraqueza, não está construindo conexão. Está pintando um alvo em si mesmo. Está mostrando exatamente onde te acertar. Está entregando o manual de como te ferir, te manipular, te controlar. E algumas pessoas, não todas, mas algumas, vão absolutamente usar essa informação contra você. Lembra de alguma vez em que você se abriu sobre um medo ou uma insegurança, e depois, numa discussão, exatamente aquilo foi usado contra você? A pessoa sabia que ia doer, porque você contou que doía. Você entregou a arma, mostrou onde é macio, e ela arquivou a informação até precisar. É isso que acontece quando você é vulnerável com as pessoas erradas. A sua honestidade vira munição. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser os dois. As pessoas respeitam força mais do que respeitam vulnerabilidade. Quando sabem que te atravessar tem consequências, te tratam com cuidado. Pensam duas vezes. Não testam os seus limites. Mas quando te acham fraco, quando acham que você não vai revidar, que vai absorver o golpe e continuar sendo legal, não tem razão nenhuma para te tratar bem. A fraqueza convida o desrespeito. Convida a expor KO. Convida o ataque. O que muda com essa sexta troca? Você para de compartilhar demais. Para de contar os seus problemas para todo mundo. Para de buscar simpatia. Entende que a maioria não se importa com as suas lutas, ou é indiferente, ou está arquivando a informação para usar depois. Você se torna mais guardado. Divide as suas batalhas só com quem já provou que não vai usá-las contra você. E esse é um grupo muito pequeno. Pro resto do mundo, você mostra força. Mostra competência. Mostra que te atravessar é uma péssima ideia. Não por maldade, mas porque, num mundo de predadores, parecer presa te faz ser devorado. Na prática,
Você não reclama dos problemas no trabalho, resolve em silêncio. Não anuncia os fracassos, aprende com eles em privado. Porque cada exposição pública de fraqueza abaixa o seu status, entrega vantagem aos concorrentes e te transforma em alvo. E agora, a sétima mudança, a maior, a que amarra tudo, a que determina se você continua vítima dessas realidades ou passa a usá-las para vencer. Aqui está. Você está num jogo, jogando ou não. Algumas pessoas acham que, ao se recusarem a jogar, a serem estratégicas, a competirem, estão acima de tudo isso. Eu não jogo joguinhos. Eu sou autêntico. Mas aqui está a verdade brutal. Você está no jogo de qualquer jeito. As outras pessoas estão jogando. Estão sendo estratégicas. Estão se posicionando, construindo alianças, tomando oportunidades. E se você não está fazendo isso, você não está neutro. Está perdendo. Porque se recusar a jogar, não te tira do jogo. Só te transforma de jogador em peça. Pensa no seu trabalho. As pessoas promovidas são as que fazem o melhor trabalho e torcem para alguém notar? Ou as que garantem que o trabalho seja visto, constroem relações com quem decide, se posicionam para as oportunidades? Elas estão jogando. E se você não está, você é contra quem elas jogam. Você é o que é passado para trás, o que é pego de surpresa, o que se pergunta por que nada dá certo mesmo fazendo tudo certo. Você fez tudo certo, pelas regras que você acha que existem. Mas as regras reais são outras, seja estratégico ou seja usado. Maquiavel escreveu que é preciso ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Você precisa das duas inteligências. Ver o jogo sendo jogado, as armadilhas, as manipulações, as estratégias. Essa é a raposa. E ser forte o suficiente para não ser vítima delas. Esse é o leão. Não basta enxergar. Se você vê o jogo, mas se recusa a jogar, continua perdendo. Só que de olhos abertos. O que muda com a sétima troca? Você para de fingir que não está numa competição. Para de achar que ser legal e trabalhar duro é estratégia. Começa a ser intencional. Como você é percebido, que relações constrói, para que oportunidade se posiciona. Começa a pensar 3 jogadas à frente. E, a parte mais importante, para de se sentir culpado por jogar estrategicamente. Porque percebe, todo mundo está jogando. Só não admite. Eles jogam fingindo que não jogam. Você joga sendo honesto consigo, mesmo sobre o que está fazendo. E é isso que te torna perigoso. Então agora você tem as 7 mudanças. Deixa eu juntar tudo. 1. As pessoas não querem dizer o que dizem. Observe o comportamento. 2. Todo mundo opera por interesse próprio, inclusive você. 3. A justiça é uma mentira. O mundo recompensa a alavancagem. 4. As regras não valem para todos. Os poderosos as quebram o tempo todo. 5. Os seus inimigos fingem ser amigos. Confie com cuidado. 6. A fraqueza convida ao ataque. Mostre força. 7. Você está no jogo, jogando ou não. Então jogue estrategicamente. Essas mudanças aconteceram no seu cérebro nos últimos 30 minutos. Você já vê um mundo diferente. E não dá para voltar. Esse conhecimento te deixa mais sozinho. Porque a maioria não vê o que você vê agora. Eles ainda acreditam no conto de fadas. E se você tentar acordá-los, vão te chamar de cínico, de negativo. Mas você não é negativo. É realista. Não é cínico. É informado. Não é sombrio. É perigoso. E perigoso é exatamente o que você precisa ser. Porque perigoso significa que não podem mais te mentir, te manipular, te controlar. Você vê o tabuleiro, vê as peças, vê as jogadas. E agora tem uma escolha: usar esse conhecimento para se proteger ou para vencer. Então aqui vai o meu desafio. Olha para sua vida, agora, com as 7 mudanças em mente. Quem diz uma coisa e faz outra? Quem finge se importar operando por puro interesse? Onde você está esperando uma justiça que não existe? Que regras você segue enquanto todos quebram? Quem finge ser amigo, mas compete com você? Onde você está mostrando fraqueza que está sendo explorada? E que jogo você está se recusando a jogar?
Responde com honestidade. As respostas mostram exatamente por que você está onde está e o que precisa mudar. Se as 7 mudanças aconteceram em você, se o mundo já parece diferente do que era há 30 minutos, escreve nos comentários, eu vejo agora. E se inscreve no canal. Porque o mundo não precisa de mais gente ingênua. Precisa de gente que enxerga com clareza. Bem-vindo ao outro lado. É solitário, mas é poderoso.